O tema para a nossa reflexão no programa de hoje é problema ou solução? Há alguns anos atrás eu havia sido demitido de meu emprego de meio expediente e não podia mais contribuir para a despesa familiar. Nossa única renda era o que mamãe conseguia ganhar fazendo roupas para os outros. Então, mamãe ficou doente durante algumas semanas e incapaz de trabalhar. A companhia elétrica veio e cortou a luz quando não conseguíamos pagar a conta. Depois foi a companhia de água. O departamento de saúde os fez religar por motivos sanitários, claro. A despensa ficou quase vazia. Felizmente tínhamos uma pequena horta e podíamos cozinhar os legumes numa fogueira no quintal. Um dia, minha irmã mais nova veio saltitante da escola para casa dizendo: amanhã temos que levar para a escola alguma coisa para dar aos pobres. Mamãe começou a esbravejar dizendo: não conheço ninguém mais pobre do que nós. Mas a mãe dela, que estava morando conosco na época, a fez calar, franzindo as sobrancelhas e tocando-lhe o braço. Eva, disse, se você passar para uma criança a ideia de que ela é pobre com essa idade, ela será pobre para o resto da vida. Sobrou um pote daquela geleia caseira, ela pode levar. Vovô achou um pedaço de papel de seda e um pedacinho de fita cor-de-rosa com os quais embrulhou nosso último pote de geleia. Minha irmã foi saltitando para a escola no dia seguinte, levando orgulhosamente seu presente para os pobres. E para sempre depois disso, se havia um problema na comunidade, minha irmã naturalmente presumia que ela deveria ser parte da solução. Esse é um texto de Edgar Bledsoe. Interessante que, lendo esse texto aqui, eu, de certa forma, enquanto li, a mente da gente é uma coisa fantástica, né? Eu dividi a minha mente aqui entre o texto, e claro que esse texto não retrata a minha história, mas tem muito a ver com a minha história, porque esses dias mesmo, eu conversando com uma pessoa, disse para ela que eu vim de uma família, mas eu não vim de uma família pobre. E a pessoa acho que ficou esperando que eu pudesse dizer a ela que eu vim de uma família afortunada, e eu disse, não, eu não vim de uma família pobre, eu vim de uma família miserável. E era verdade, e é verdade. A família que eu nasci nela passou por problemas, por situações muito difíceis, ao ponto de acordarmos pela manhã, lá na minha casa, 10 irmãos, papai e mamãe, e não ter um grão para comer na hora do almoço. Imagine que situação. Hoje, olhando pelo retrovisor da minha história, eu às vezes brinco com essas situações e eu costumo dizer que a situação lá em casa era tão crítica, mas tão crítica, que a gente latia no quintal para economizar o cachorro. De tão difícil que era a vida. Mas graças a Deus, porque Deus mudou a nossa história. Graças a Deus, porque aquelas situações todas não foram capazes de nos parar, de nos impedir, de nos desanimar. Pelo contrário, toda aquela situação nos fazia buscar as soluções. E alguém já disse com muita propriedade que a dificuldade é a mãe de todas as invenções. E é verdade. Quando você está passando por um momento difícil na sua vida, é que pode, nesse momento, aflorar o melhor da sua criatividade, mas também pode aflorar o pior da sua personalidade, dependendo de como você reage àquela situação que surge diante de você. Nesse texto que eu li, uma coisa interessante a ser observada é o que a avó disse. Se você diz a uma criança nessa idade que ela é pobre, ela será pobre para o resto da sua vida. Isso em termos é verdade. Embora eu não concorde com tudo o que foi dito, mas em termos é verdade. Você vai repetindo para uma pessoa uma coisa que até pode não ser uma verdade. Em outras palavras, você vai repetindo uma mentira para uma pessoa
isso acabar se transformando numa verdade para ela. E principalmente uma criancinha pequenininha, nos seus primeiros anos de vida, se você começa a injetar no coraçãozinho dela, na alma dela, no espírito dela, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, ela vai crescer uma pessoa totalmente vencida pela vida. O que nós devemos fazer, na verdade, é dar graças a Deus por todas as situações da nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você, sinceramente, eu dou graças a Deus pelas situações de tribulação que a nossa família passou. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos uma zona de conforto. Nós precisávamos, a todo custo, batalhar, trabalhar, para, de alguma forma, ajudar na manutenção da casa. Acordávamos muito cedo, eu particularmente, ia dormir muito tarde. Às vezes saía do trabalho cansado, ia para a escola, saía da escola, chegava em casa e ainda ia trabalhar, pintando camisas, para vender no dia seguinte, próximo lá do local onde eu trabalhava. E eu dou graças a Deus porque, eu vou dizer uma coisa para você, e falo agora principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas e desesperadas. Eu vou completar 62 anos de vida, graças a Deus. Já estou aí na melhor idade, pagando meia no cinema, não enfrentando fila. São os privilégios, graças a Deus por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Chegar até aqui tem sido uma grande vitória para mim. E chegar até aqui, podendo olhar para o passado, e me lembrar de todas estas situações, isso enche o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque primeiro eu não me dei por vencido. E nesses meus quase 62 anos, para mim que trabalho desde os 8 anos de idade, são quase 54 anos de trabalho. Desses 54 anos de trabalho, eu trabalhei de empregado, carteira assinada, por 3 anos. Apenas por 3 anos. Na minha vida. Aliás, 3 nada. Não, 3 sim. 31 de agosto de 1971 eu tive minha carteira assinada. E trabalhei até 74 de carteira assinada. Dos 54 anos aproximadamente que eu tenho de trabalho, por 51 anos eu fui desempregado. Verdade. Eu fui um desempregado. Mas eu nunca fiquei sem trabalho. Pastor Márcio Valadão costuma dizer isso. Olha, você pode não ter emprego. O que você não pode é ficar sem trabalho. E por 51 anos, eu fui desempregado. Mas em 51 anos, nunca me faltou trabalho. E quando o trabalho não via até a mim, eu ia até ele. Eu ia procurar, eu ia criar as oportunidades. E assim deve ser a nossa vida. Nós não podemos nos deixar vencer. Lembra da frase que eu brinquei usando aqui, dizendo da situação que nós vivíamos, que o nível de carência era tão grande que a gente latia no quintal para economizar o cachorro? Pode parecer um exagero. É claro que não fazíamos isso, mas era uma situação crítica. E eu acrescento a essa uma outra frase, né, que de vez em quando eu uso, dizendo que lá em casa nós éramos tão pobres, que os pobres da nossa rua nos chamavam de pobres. Só para você ter uma ideia. Aí você diz assim, olhando para essa televisão agora, mas esse cara para mim deve ser maluco. Porque ele conta uma história dessa e ri, é claro que eu vou rir. Se eu não chorei lá quando a coisa estava feia, eu vou chorar agora? Não, de forma alguma. Enfrento lutas, claro, enfrento. Dificuldades também, tribulações, quantas? Mas eu tenho enfrentado todas elas. E o que tem feito a diferença na minha vida tem sido isso. Enfrentar as lutas, as dificuldades, as tribulações, sem desanimar e principalmente, acima de tudo, confiando e crendo em Deus. Crendo que Deus faz parte do meu projeto de vida. Crendo que não importa onde eu esteja, contanto que eu esteja no centro da vontade de Deus, eu estarei no melhor dos lugares que alguém poderá estar. Tenho certeza de que se você também
começar a ter um olhar diferente para a vida, das oportunidades e para as oportunidades, se você não se deixar vencer pelas tribulações, pelas angústias da vida, se você não se prostrar, a não ser para orar, você vai, com toda certeza, escrever uma história diferente. E não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensam, quem você é. Importa que você saiba quem você é. E uma coisa que você não pode se esquecer nunca: você é filho de Deus. E como filho de Deus, amado por Ele e capacitado por Ele, para ser nesta terra uma bênção, para viver nessa terra toda a plenitude do plano e do propósito dele para a sua vida. Você ainda tem uma longa caminhada pela frente. Não importa a idade que você tenha. Você ainda tem uma longa caminhada. Muita coisa a realizar. Muito a contribuir. Não enterre os seus talentos. Não deixe os seus sonhos morrerem. Continue caminhando, firme e crendo que você pode muito mais do que você imagina, com a ajuda de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esta palavra de reflexão, obrigado porque sabemos que através dessas palavras nós podemos inspirar uns aos outros e podemos tirar alguns do chamado lugar comum, da mediocridade. Podemos, com essas palavras, levar alguns a viver e a experimentar coisas novas na sua vida, no seu dia a dia e principalmente no relacionamento com o Senhor. No nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas dentro do teu coração, te agradecendo mais uma vez por cuidar de nós, por nos abençoar. Em o nome de Jesus oramos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais esse programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós temos aqui um novo encontro, às 10h30 da noite. Não se esqueça, o horário mudou, 10h30 da noite. O programa Reflexão, toda segunda, quarta e sexta, entra na sua casa para te abençoar. Vou ficando por aqui, lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.